Fala pessoal, estou aqui com o Douglas Niero, sócio da Valor, head de fundos de investimento, assessor de investimentos. Sabe bastante aí com relação à marcação a mercado, que é o tema que a gente vai tratar aqui, super importante para que o investidor entenda a diferença entre marcação a mercado e marcação na curva. É a percepção de como você vê os ativos, a precificação desses ativos no seu aplicativo, da sua corretora. Isso influencia bastante ali até na tomada de decisão, de quando entrar, quando sair de algum ativo, principalmente crédito privado, títulos públicos. Então, estou aqui com o Douglas para passar uns slides aqui explicando um pouquinho desse importante conceito. Né, Douglas? Legal. Marcel, obrigado. Mais uma oportunidade aqui de estar falando com os nossos investidores, né, com os nossos assessores. Acredito que alguns assessores também vão ter a oportunidade de assistir esse material. E, de fato, é um tema muito importante, né, porque muitos investidores, principalmente em fase de início, né, eles não estão acostumados ali com volatilidade de mercado, com marcação de ativos, né, e eu acho que uma compreensão, né, uma noção desse tema te ajuda a tomar tanto decisões mais inteligentes, como também evitar ali de tomar decisões equivocadas, né, de vender um ativo no momento errado, simplesmente porque ele teve uma marcação, né, conforme as coisas que vêm acontecendo. Então, acho que é um assunto que realmente tem muito a agregar, né, e a gente vai poder contribuir um pouco dentro dessa conversa aqui. Perfeito, vamos lá. A gente vai passar alguns slides aqui que ajudam a gente a explicar um pouco sobre como é que funciona essa marcação, como é que ela é calculada também, né? O Uhum, pessoal que tem alguma afinidade com matemática talvez tenha mais facilidade, mas a gente vai tentar ser bem uhum. claro aqui, bem tranquilo na explicação para a gente conseguir passar a informação. Então vamos lá, a gente está no primeiro slide aqui. O Legal. que você diz sobre isso? Eu acho que um ponto muito importante, né, por exemplo, quando o investidor, principalmente quando ele está começando, ele compra um CDB, uma LCI, uma LCA, né, que são ativos de renda fixa de emissão bancária. Esses ativos, por natureza, eles têm um efeito chamado de marcação na curva, tá? O que é essa marcação na curva, tá? Quando você compra um ativo, a gente colocou no gráfico ali três taxas, três possibilidades de taxa, por exemplo, todas pré-fixadas, uma de 15, uma de 10, uma de 5%. O investidor ele compra um ativo desse e todo mês, ali, todo dia, né, ele vai vendo, todo dia útil, ele vai vendo uma apuração, uma evolução dessa taxa ao longo do tempo, tá? O que que isso quer dizer? Existe uma projeção, por exemplo, se você pega um prazo, digamos, de 20 anos, como está na escala do gráfico, você compra esse ativo, vai ficar com ele 20 anos, numa taxa de 10%, você consegue já calcular, né, já fazer uma planilha, por exemplo, para determinar qual o valor final que você vai ter após esse prazo todo, tá? Então isso é a marcação na curva, não tem muito mistério, todo dia ali, todo mês você vai vendo uma evolução do seu capital. E como que a gente calcula, né, por exemplo, a taxa de entrada, o valor de entrada e tudo mais. Então, tentando fazer uma explanação muito simples, né, quando você compra, por exemplo, um título pré-fixado do Tesouro, uma LTN, né, que é a letra do Tesouro Nacional, geralmente o que o Tesouro ele fala para você? Eu vou te entregar R$ 1.000 ao final do prazo, tá? 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu vou te entregar R$ 1.000 ao final desse prazo. Então, como é que eu faço para saber por quanto que eu tenho que comprar hoje se eu vou receber R$ 1.000? O nome disso é chamado você trazer a valor presente, né? Então, essa equação que a gente tem no canto superior esquerdo, né? Basicamente, ela fala o seguinte: o preço, né, que é o valor presente, é igual o valor futuro, né, no caso R$ 1.000, dividido por 1 mais R é a taxa, né, 10, 15, 5%, por exemplo, elevado a DU sobre 252. E por que DU sobre 252? Basicamente, ele vai ver o seguinte: a quantidade de dias úteis até o vencimento dividido sobre uma base de 252. 252 dias úteis é uma base de um ano, né? Um ano, em tese, tem ali 252 dias úteis. Acredito que talvez muita gente se confundiu nessa explicação, eu e Marcel, que nós somos engenheiros, então a gente acaba É afinidade, né? apelando um pouco para isso aqui, mas é só para mostrar para vocês que existe uma conta, né? Então, quando eu pego esses R$ 1.000 de valor futuro, né, eu trago um valor presente em 20 anos a uma taxa de 10%, eu vou chegar no gráfico azul hoje, R$ 149. Então, se eu comprar esse título de 10% de taxa pagando R$ 149, ao final de 20 anos eu vou ter esse valor de R$ 1.000. Então a conta é mais ou menos essa. Então não tem muito mistério, tá? Eu comprei um CDB,
uma LCI, uma LCA, eu vou ter exatamente esse comportamento. E aí, onde que está o X da questão aqui? O investidor ele acaba ficando, entre aspas, anestesiado ali nas variações de mercado. Ele não está enxergando o que está acontecendo. Se ele compra os títulos pré-fixados, subiu o juro, caiu o juro, ele não está vendo, ele não está percebendo. Isso é uma marcação à curva, né? As coisas que estão acontecendo. Só que onde que está o risco disso aqui, na marcação na curva? Se eu precisar de fazer um resgate antecipado, eu tenho um termo que é chamado, eu preciso de ir ao mercado e entender quanto que o mercado paga pelo meu título. Se ele está emitindo agora um título numa taxa de 15% e você tem um título que foi comprado numa taxa de 10%, ele vai olhar, meu amigo, a gente pode até sentar para negociar isso aqui. Só que eu vou trazer esse título no valor presente a uma taxa de 15%. Exato. Então tem uma continha que ele vai fazer, que ele vai colocar um deságio, né, chama de deságio, no valor do título que você tem. Então, a marcação na curva, apesar dela ter esse benefício de você estar ali sempre vendo subindo bonitinho, né, até o prazo, se você precisar de fazer uma saída antecipada, você pode ter esse problema de ter que marcar mercado e perceber que o valor que você tem de fato não é aquele valor que estava marcando lá, né, no título. Né? Então, o pessoal entendeu o gráfico ali, por exemplo, se você pagar R$ 61,00 num título que rende 15%, depois dos 20 anos lá, né, você teria R$ 1.000. Da mesma forma, se você pagar 149 num título que rende 10 centos, você vai ter R$ 1.000. E se você pagar 377 com 5%, você vai ter R$ 1.000 lá no final. Então, isso aí é uma linha fixa, né, que você contratou, É uma exponencial, né? Isso. Exato. Então, isso é só para te mostrar, né, como é que funciona de uma forma muito simples um CDB, uma LC e uma LCA, né, que é o primeiro passo, geralmente, que o investidor dá. Né, são excelentes investimentos, geralmente, né, existem bons CDBs, bons LCs e LCAs, costuma ser o primeiro passo que o investidor dá no investimento. Só que aí, como diz lá na engenharia, Marcel, isso aqui é o cálculo 1, né? Então você fez o cálculo 1, você passou de semestre, beleza, então o professor fala, meu amigo, deixa eu te dar uma notícia aqui, agora você vai ter o cálculo 2, né? Não é muito bem assim, né? Aí a gente avança, de fato, para marcação ao mercado. E aí tem um segundo slide, que a gente, que eu vou dar só um passinho atrás ali, que é explicar, né, um instrumento de mercado ali chamado curva de juro futuro, né? E basicamente é o seguinte, né, o mercado, né, diariamente os economistas, os analistas, eles estão fazendo conta para tentar entender o seguinte, qual que é a trajetória de juro, né, de um país como o Brasil, por exemplo, né? Então tem um negócio chamado curva de juro futuro. Essa curva de juro futuro, né, ela tem vários vértices, né, com vencimento ali em 2026, 27, 28, 29 e 30, e basicamente ele simboliza o seguinte, se eu comprar um título de renda fixa hoje, qual é o retorno que eu vou ter anualizado até o vencimento, né? Então, se eu compro um título de renda fixa 2026, ele tem a taxa lá, né? E ele vai dizer para mim, ele não quer dizer o seguinte, qual que vai ser a taxa Selic nesse período, né? Para isso tem esse gráfico do lado direito, que é uma taxa Selic esperada, que é uma outra conta que o mercado faz, né? Uhum. Então, a curva de juro futuro, ele pega os vários vértices ali, né? E a partir das estimativas de Selic também, ele consegue calcular qual que tem que ser a taxa do título de renda fixa que eu compro e qual que vai ser esse retorno que eu vou ter ao longo do tempo. Por exemplo, você tem uma taxa Selic de 10%, depois ela sobe para 12%, depois sobe para 15%, vamos supor. Aí, quando você vai pegar o gráfico da direita ali, você vai ver subindo 10, 12, 15 que eu falei, né? Quando você pega o DI futuro, ele vai ser meio que a rentabilidade média que você teria nessa trajetória de alta. Né? Exato. Então, vai ser a média da rentabilidade que você teria. Rentabilizando 10% até uma determinada data, 12% até determinada data e 15% até outra. Não vai ser nem 10 nem 12 talvez, não vai ser nem 10 nem 15, né? Vai ser algum intermediário ali. Se eu comprar, é basicamente o seguinte, se eu comprasse um título hoje, né, com esse vencimento, qual seria o retorno que eu teria até o vencimento, o retorno anualizado? Que são contratos futuros, né, das várias estimativas de mercado. Uhum. E aí, por que eu estou comentando sobre isso aqui? Muita coisa do mercado acaba surgindo disso aqui, né? Então, a marcação de vários títulos do mercado, elas acabam sendo uma derivada dessa informação. E aí, onde que isso aqui impacta o investidor de fato? Bom, se o mercado ele tem as estimativas de qual que é a taxa de um retorno, né, de um título ao longo do tempo, que
muitas vezes está explícito ali pela curva de juro futuro, e o Tesouro Nacional, ele faz o leilão lá, né, periódico, dos títulos de tesouro. Se ele solta a taxa lá da LTN, né, num valor muito descasado do que o mercado está falando, pode ser que você nem tenha a venda dos títulos do tesouro, né? Então acaba que a taxa do tesouro pré-fixado, ela acaba coincidindo com a taxa de juro futuro, né? Do vértice lá que você está escolhendo. Se você olhar no site do tesouro e olhar na curva de juro futuro, você vai ver que vai acabar coincidindo. Mas eu não quero comprar título do tesouro, né? O que isso me impacta? Se você for comprar um CDB pré-fixado, né, o banco que está emitindo o CDB, seja um banco pequeno, um banco médio ou um banco grande, ele vai utilizar essa taxa como uma referência para emitir esse CDB. Por quê? Se eu tenho uma taxa do Tesouro que é 13%, né, por que eu vou comprar um CDB se ele também é 13%? Então ele tem que ser 13 mais um spread, mais um valor acima dessa curva aí. Então o mercado ele acaba se baseando nisso aí para fazer as emissões também. Então eu vou comprar um CDB de um banco pequeno, muitas vezes ele vai ser 1,5% de spread acima, 1% acima, 2% acima da taxa desses vértices ali de mercado, né? Assim como também os títulos privados do crédito corporativo, os debêntures também vão estar se esperando nisso aqui, né? Então, entender, né, que existe essa curva, um pouco de como que ela se comporta ao longo do tempo, ajuda a gente também a mitigar, né, um risco de uma marcação mercado ou até mesmo explorar ela. E aí tem um outro exemplo prático também que a gente trouxe aqui, que eu tentei explicar, né, o que é a marcação mercado, quais ativos que marcam o mercado, né, e por que ela é importante para o investidor, né. Então, a marcação mercado ela também pode ser chamada de market to market, né, MTM, né, o termo em inglês, e basicamente quais ativos que marcam o mercado hoje, tá? Você tem os bons e velhos conhecidos títulos do Tesouro, né, então pré-fixado, e o de inflação. De uns anos para cá, os títulos de crédito privado eles também passaram a ser marcados a mercado, né, CRI e CRA. E você tem os fundos, fundo de previdência, fundo de investimento, ele tem os ativos ali dentro também que eles marcam a mercado, né? Então, isso é até curioso. Eu como head de fundos, eu lido muito com essa situação. Tem muitos investidores que falam o seguinte, eu não vou comprar fundo não, porque fundo balança, né? Eu prefiro o CDB, mas na verdade o fundo ele está mostrando o valor real do ativo naquele momento, né? Uhum. Às vezes ele vai ter um ativo de crédito bancário que ele tem uma marcaçãozinha no mercado normal, que o seu CDB no momento não tá apresentando, né? Então é curioso, né? Porque no fim do dia, assim, a pessoa ela não captou muito como é que funciona esse efeito, né? E ali, que tipo de benefício que que o investidor ele pode ter com o investimento dele marcando a mercado, né? E você evita muitas vezes uma surpresa até desagradável. Por exemplo, você comprou uma NTNB, né, um título longo, 2050, IPCA mais 4. Hoje esse título está sendo negociado IPCA mais 7. E você está marcando na curva lá, você não está vendo o que aconteceu com aquele título. Na hora que você pega para cotar aquilo ali, você pode ter uma surpresa muito desagradável. Por quê? O seu título, na verdade, ele tem um valor muito menor do que eles estavam aparentando ter. Então, quando você coloca a marcação mercado, na verdade, você está mostrando para aquele investidor quanto que ele tem naquele momento específico, se ele for cotar um resgate, né? Então, você evita esse tipo de surpresa agradável. E quando você fala dentro de um fundo de investimento, que você tem vários cotistas, se os ativos eles estão sempre marcando a mercado, e eu tenho um investidor que ele sai do fundo, ele sai no preço do mercado. Se esses fundos estivessem marcando a curva, você começa a sair recurso, né? O investidor começa a resgatar, e chega no momento que o fundo fala, cara, peraí, o patrimônio que eu tenho não é esse, né? O patrimônio que eu tenho a mercado é outro. Aquele cara que já saiu antes, ele já tirou o dinheiro dele, né? Então, é uma forma de você proteger o investidor também, né? E aí eu trouxe dois exemplos práticos aqui, que eu acho que vai ajudar a turma a entender um pouco melhor, né? De novo, dinâmica. Então, eu trouxe a mesma equação lá da marcação na curva, para mostrar como é que funciona essa dinâmica ali ao longo do tempo, tá? Então, a primeira continha que a gente faz é o seguinte, né? Eu mostrei a equação, ali tem explicando o que é cada coisa, né? O preço é o valor presente do preço unitário, todo título tem um preço unitário. VN é o valor nominal do título no vencimento, no caso a gente pode usar R$1.000 aqui como valor de referência.
DU, dias úteis do período até o vencimento, e R, a taxa, né? Então, no primeiro exemplo, né, se eu tenho um título de R$ 1.000 de valor final lá, né, valor nominal, e eu trago ele a valor presente por 20 anos, numa taxa de 10%, a gente chega naquele valor de R$ 148. Tá? O segundo exemplo, e se agora eu tenho esse título numa taxa de 15%, esse mesmo título, qual é o valor presente dele hoje? R$ 61, né? Então o que, que a gente percebe aqui de cara, né? E eu vou mostrar, e aí tem um segundo desenho ali, né? E até eu faço uma brincadeira com o pessoal, né? Uma questão de prova, né? Qual que é a relação entre a taxa e o preço nesses exemplos que a gente trouxe, né? Basicamente esse equilíbrio aqui, né? Que é o quê? Quanto menor a taxa, maior o preço de entrada, né? E vice-versa, né? Quanto maior a taxa, menor o preço de entrada. Então, se eu tenho uma taxa muito maior de retorno, eu posso pagar muito menos por esse título para ter meus R$ 1.000 lá na frente. Uhum. Isso é engraçado porque quando você traz na prática, é exatamente isso que acontece. Se você compra um título a uma taxa X, e essa taxa ela sobe, você concorda comigo que o seu título ele vai desvalorizar? Uhum. Assim como também se você compra um título a uma taxa X e essa taxa cai, você concorda comigo agora que ele vai valorizar? Uhum. Então isso a gente acaba chamando de efeito de ágio e deságio, né? Eu comprei numa taxa, a taxa do mercado subiu, meu título tem um deságio, ele tem uma desvalorização ali no curto prazo, né? Em relação ao valor da curva dele, né? Porque tem outros títulos no mercado com taxas melhores, né? Porque o mercado ele precisa calcular quanto que ele vai me pagar Ele naquele momento. compensa isso, né? Exato. Mas, né, vamos para o outro gráfico agora, nem tudo está perdido. Por exemplo, aqui eu comprou uma taxa menor, essa taxa subiu, né? Uhum. Aqui eu trouxe outro gráfico, talvez pode confundir um pouco as pessoas, mas aqui vamos separar por partes, tá? Vamos pegar como referência um título de 10% com marcação na curva. Então esse gráfico laranjão, o cara comprou o título, o investidor comprou o título, ele vai bonitão lá até o vencimento. Se eu quisesse resgatar antecipado, eu tenho que cotar e tentar entender quanto que esse título está custando, tá? Então a gente tem a taxa lá, o gráfico verde, eu começo numa taxa de 10%, tá? Beleza, eu vou 10% até o final lá, que está marcando a curva. Agora se eu compro esse título com uma marcação ao mercado, né, que é o gráfico azul, eu paguei R$ 149, né, que é aquele valor que a gente achou no slide anterior. Beleza. No primeiro ano, no ano 0 eu estou 149, eu estou taxa 10, no segundo ano, no ano 1 eu estou de novo na taxa de 10%, aí no meio do caminho a taxa começa a cair. Acontece alguma coisa, começa a cair a taxa de juros, né, o negócio vai evoluindo ali, cai para 9%, aí meu título vai valorizar para 212, né, aí lá na frente ele cai para 7%, ele valoriza para 362, né. Uhum. Aí quando o investidor ele olha para isso aqui e fala, cara, eu sou o melhor investidor do mundo, né? Eu comprei um título que estou ganhando muito acima de todo mundo, né? Eu estou muito acima da curva laranja, que é a curva de marcação na curva, né? Beleza, né? E aí, nesse momento, a gente tem um ágio, né? Eu estou com uma valorização adicional em relação à valorização que eu contratei. Só que o que é o problema aqui? O mercado ele é cíclico, né? O mercado de juros. Né? Você tem juro baixo, tem juro alto, dependendo das condições, né? E aí, nesse momento, às vezes, o cara não realizou esse lucro aqui, o investidor não realizou. Aí começa a vir um vento contra, né? A inflação vai subindo, tudo mais, aí começa a subir o juro, né? Esse juro ele vai escalando, ele vai de 7 para 10, de 10 para 12, de 12 para 14, de 14 vai lá para 18%, digamos, tá? Olha o que aconteceu agora com o título, né, com o preço do título desse investidor. Ele estava em R$ 362, ele teve uma desvalorização abrupta ali para 263 e ele andou de lado, uns 6 anos andando de lado, né? E aí o cara começa a entrar no desespero. Pô, eu tô perdendo pro CDI, não tava valorizando nada. E aí a gente chega, Marcelo, naquele ponto que a gente comentou no início. A decisão errada que o investidor toma por não entender o que está acontecendo, né? Assim como ele poderia ter tomado uma decisão inteligente quando caiu para 7, não quer dizer que ele vai acertar que vai parar de cair, né? A gente está falando de market time, mas às vezes ele pode realizar um lucro. Ele poderia ter tomado uma decisão mais inteligente. Vou balancear minha carteira, isso aqui já valorizou demais, né? Aqui,
ele tem que ter um sangue frio e um conhecimento técnico de entender, cara, o que está acontecendo com esse título que ele está tão abaixo do resto da carteira aqui. É basicamente um efeito de marcação ao mercado, né? Uhum. E quanto que esse título ele vai render desse ano 12 a R$ 266 para chegar em R$ 1.000 no ano 20? Ele tem que render aqueles 18%. Ele está no preço de mercado ele hoje 18%. Uhum. Então dali para frente ele tem que render 18% anualizado para chegar nos R$ 1.000, né? E aí Lembrando você... mais uma vez, né, que nesses produtos, o preço final ele é fixado ali, né? No pré-fixado, né? Ele é fixado lá, então ele vai ter que chegar nos R$ 1.000. Então se você está com uma taxa que amassou o título, vamos dizer assim, o preço do título, né? Como o Douglas deu exemplo aí, ficar andando de lado ali, quantos anos? 6 anos, né? Significa que ele vai ter que chegar nos R$ 1.000. Então se você levar até o vencimento, você chega naquela rentabilidade que você teve contratada lá no começo de 10%, né? Exato. No acumulado ali até o final, né? E aí isso às vezes abre janela de oportunidade de saída antecipada, que a marcação ao mercado ela pode ser muito usada para isso, né? Você vê que no começo ali, começou com a taxa de 10, depois essa taxa caiu para 7, o título valorizou, né, a preço de mercado acima da curva, né? Então de repente... Acima do valor que era esperado. Exato, daquela projeção, né, da curva que ele tinha ali para seguir, vamos dizer assim. Então naquele momento ali no quarto, quinto ano, se o investidor quisesse fazer uma saída antecipada com uma rentabilidade maior do que ele esperava, né, ele consegue. Por outro lado, se o investidor está com um preço ali amassado, porque a taxa de juros aumentou, ele pode de repente ficar sossegado ali, que no final ele vai voltar lá para o preço da curva laranja ali, vermelha. Exato, porque ao fim do prazo, né, ele tem que entregar essa taxa contratada. Acho que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora vão se lembrar disso, né? Uhum. Eu tenho que receber minha taxa contratada de 10%, né? Então, se você compra um ativo que marca mercado numa taxa boa, é um excelente negócio, né? Porque você tem uma garantia de que no vencimento você vai ganhar aquela taxa, que é uma taxa boa, e com a possibilidade, eventualmente, até de você sair antecipadamente com um resultado bem melhor que você esperava. Exato. Então, concluindo esse raciocínio, alguns cuidados que o investidor tem que ter, né? Primeiro, entender como funciona a marcação ao mercado, tanto para ele tomar uma decisão inteligente, como para ele evitar de tomar uma decisão muito ruim de investimento, sair no momento errado com prejuízo. Esse é um ponto. Segundo, entender o prazo de maturação dos investimentos. Se ele está comprando um título de vencimento muito longo e pode ser que ele precise daquele investimento, ele está correndo um risco. Exato. Porque se eu tiver um vento contra, se eu tiver um juro subindo muito rápido, talvez ele não tenha tempo para esperar até o vencimento. Eu posso sair né? numa condição ruim, tá? Yeah. Então é um pouco disso, né? Então e a devida compreensão disso aqui, por exemplo, se eu sou um investidor um pouco mais arrojado, nesse momento que a taxa foi para 18, eu posso completar um pouco a minha posição, comprar mais um pouquinho, olhar para o meu asset allocation, pô, isso aqui diminuiu, né? Porque teve um deságio, né? Então eu completo um pouco a minha posição aqui, eu pego essa volta do mercado agora numa taxa de 18. É isso aí. Perfeito, tá explicado. Para quem talvez não tenha uma familiaridade ali com matemática, talvez fique um pouco mais complicado, mas resumindo a história, né? Se você compra um ativo com uma taxa, essa taxa está contratada até o vencimento, né? E naturalmente, se os novos títulos estiverem sendo emitidos a taxas maiores, o seu título vai valer menos no mercado. Por outro lado, se as taxas estiverem sendo menores, o seu título vai valer mais. E isso abre uma janela de oportunidade, eventualmente, quando as taxas caem, né, para você poder vender mais caro do que você estava esperando. E também abre um risco, né, de você ter um preço do seu ativo não apreciando como você esperava por conta da elevação do juro. Mas aí, nesse caso, de repente, né, se faz parte da estratégia, levar para o vencimento mesmo e ganhar aquela taxa que você esperava desde o início. Né? Então, resumidamente, acho que seria um pouco isso aí, a estratégia do investidor. E aí, só colocando uma observação final, né, que a gente usou o exemplo do título pré-fixado, que é um dos mais fáceis de se compreender. Além disso, nós temos outras derivadas, nós temos os títulos de crédito privado, que tem um spread também que pode marcar mercado. Nós temos o título de inflação, que ele tem um negócio chamado VNA, que é o valor nominal atualizado ali, que você, na verdade, você tem o retorno da inflação ao longo do tempo, mais essa marcação, né? Então é uma dinâmica um pouquinho diferente ali. Então, porque o preço final ele muda um pouco em função da inflação acumulada. Exato. Né? Então, assim, mas isso aqui foi mais uma pílula, né? Pré-fixado é o mais fácil para explicar, de fato. Uma pílula de conhecimento, acho que... Mas se aplica a vários títulos, de fato. Exatamente. Douglas, muito obrigado. Bela explicação, espero que o pessoal tenha entendido. Quem não entendeu e onde é que esse vídeo esteja, de repente, se tiver algum lugar para botar comentário ali, vocês fiquem à vontade.
que aí de repente, se a gente tiver a oportunidade ali de responder onde tiver esse vídeo, a gente vai fazer isso. E também entre em contato com o seu assessor, ele tem toda a disposição também para explicar um pouco mais detalhadamente sobre esse conceito muito importante, que pode gerar uma certa confusão também numa primeira análise, aí, num primeiro contato com isso, e com o tempo a gente vai, né, o cliente ele vai pegando uma afinidade, vai entendendo um pouco melhor conforme mais conversas forem acontecendo, né? Legal. Marcelo, obrigado mais uma vez pela oportunidade, bons investimentos para todos e contem conosco ali para tomar as decisões inteligentes relacionadas aos seus investimentos. É isso aí, pessoal. Até a próxima.